Deus tem gerado algo no coração. Deus, Ele tem gerado algo nos nossos corações, e isso não é só para agora. Mas Ele quer derramar sobre nossas vidas. A presença de Deus aqui é real. Ela é muito viva. E Deus, Ele quer continuar queimando o nosso coração. Deus quer continuar falando em nossos corações. Mas Ele quer a nossa disposição sobre isso. E quando a gente estava aqui no louvor agora, e a gente estava cantando aquela música sobre Ele, que eu acho que não estava programado essa música. Não estava. Mas Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Porque eu vi alguns lances, alguns cortes de pessoas criticando essa música, falando que a gente não larga tudo, que a gente não faz nada por Cristo, que o evangelho que a gente vive é fácil. Eu estava ali sentado, Deus começou a falar para mim, e Ele começou a falar, ministrar no meu coração, e começou a rir. E Ele falou: filho, eu sei que vocês não fazem o que todo mundo está falando, que é para fazer. E Ele me lembrou de um dia que eu estava com o Theo. E eu brinquei com o Theo de levantar uma caixa pesada. E eu não consegui levantar essa caixa, ele foi lá, o Theo, e levantou. E ele falou: viu, pai, eu sou forte. Eu falei: é verdade, filho, você é muito forte. E foi bem na hora que Deus falou sobre isso, falou para mim: eu sei, eu olho para vocês como crianças, e vocês podem muitas vezes criticar, falar que não é fácil, que o ano que nós estamos vivendo é tranquilo, nós não somos perseguidos, nós não estamos numa igreja perseguida. Mas Ele olhou assim e falou: como se faz assim com seu filho, com uma criança? Eu também olho para vocês, e eu sei que vocês ainda são pequenos, mas eu nunca vou dizer para vocês que vocês não são capazes de fazer. Vocês nunca são capazes, nunca vou jogar na cara de vocês que vocês não são capazes de fazer algo, pois existe um preço a ser pago, e nós estamos aprendendo a pagar esse preço. Tá, pastor, o que você quer falar comigo, né? O que você está querendo dizer para mim? Eu quero dizer, querido, continue lutando naquilo que você está fazendo. Continue batalhando. Não ache que é pequeno o que você faz. Não ache que é pequeno o que você está fazendo. Começa pequeno. Comece pagando um preço. Ele pode olhar, Deus vai olhar e falar: poxa, é uma criança, mas não tenha medo. Fazer jejum de um dia, faz. Fazer jejum de chocolate, faz. Ler um versículo por dia, eu só consigo ler um versículo por dia, leia. Não menospreze os pequenos começos. O que eu quero trazer para você nessa noite é sobre você iniciar, startar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus tem derramado, dado para vocês coisas que vocês ficam às vezes com medo, falando: será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? E Deus nessa noite está falando para você: faça. Não tenha medo. Não tenha medo de iniciar um jejum, um propósito de leitura da Bíblia. Mas é só isso. Tem gente que jejua 40 dias, eu só vou fazer um dia, eu vou fazer meio dia só, vou fazer só de doces, do que eu gosto. Faça. Deus está nos levando a um lugar novo, a um nível novo. Nós temos falado esse ano muito sobre Timóteo, sobre você caminhar nesse lugar
de não desprezarem você por serem jovens, mas antes você seja um exemplo, na palavra, na fé, no amor, na conduta e na santificação. Inicie aquilo que Deus está colocando no seu coração. Seja esse exemplo. Paizinho, papai, aqui tem uma geração apaixonada, uma geração comprometida com o teu reino. Pai, que o Senhor possa derramar graça e favor sobre eles, Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar cada dia mais desse amor, do seu amor sobre cada um aqui. Papai, não queremos ser levados por qualquer coisa, não queremos fazer sem o temor, papai, sem perder o temor pela tua presença e pela tua palavra. Derrama sobre cada um aqui, Senhor, do seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Grandes homens de Deus, avivalistas, homens cheios da presença, cheios do poder de Deus, homens que marcaram a geração deles, homens que marcaram uma grande geração. Alguns desses homens, até muitos desses homens, infelizmente acabaram caindo. E um dia fizeram uma pesquisa sobre o que fez esses homens caírem. E eles foram atrás desses homens e foram perguntar para eles: o que aconteceu? O que vocês perderam? Vocês pararam de amar a Deus? Vocês pararam de amar a Cristo? De amar a palavra? De amar o que vocês estavam fazendo? E a resposta deles, sabe qual foi? Nós nunca deixamos de amar. Nós amávamos a Deus. O que nós perdemos foi o temor de Deus. O temor, quando nós falamos, não é sobre medo, mas é sobre respeito e entender quem é Deus. É saber quem Ele é. O temor se perde quando você perde um relacionamento com Ele. Porque você pode amar alguém que você não tem relacionamento, muitas vezes. Você pode. Já se relacionou, a pessoa se afastou por algum motivo, foi morar em outra cidade, existe um carinho por ela. Você ainda tem um apreço pela vida dela. Marcou a sua vida. Mas você perdeu o contato com ela, você não sabe mais como ela está. E muitos desses homens, eles amavam a Deus, tinham esse apreço, mas perderam o temor. Esqueceram de quem era Deus. Esqueceram daquele que era e do poder que consegue colocar na palma da mão todo o universo. Nós temos que tomar cuidado sobre o nosso jeito, a nossa conduta. Quando estávamos lendo aqui, algumas semanas atrás, eu trouxe a palavra sobre Timóteo, sobre quando ele está falando, Paulo falando para ele, sobre esse lugar. Deus colocou muito forte sobre trazer uma palavra sobre conduta para nós. E quando eu falo para nós, eu falo para mim mesmo. Sobre quem eu sou. Sobre o que nós nos comportamos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia
vou conseguir pegar não. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fica comigo aqui, fica comigo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é um conselho novamente de Paulo falando sobre o que? Sobre a gente não imitar os padrões desse mundo, mas antes estarmos com Ele, entendendo que nós não somos deste lugar. E com essa palavra que ele manda para Romanos, eu conecto com aquilo que ele fala sobre Timóteo, sobre ser exemplo, em 5 áreas, e uma delas, a conduta. Nós primeiramente precisamos entender que a nossa vida ela não é dividida em 2 momentos. O momento no final de semana que eu estou na igreja, e a segunda-feira que eu estou na escola. Não existe a divisão. Vem comigo, ó. Não existe essa divisão. Não existe a divisão do santo e do que é do mundo. Não existe, sabe por quê? Nós somos santos. E a partir do momento que nós firmamos um compromisso com Cristo, e nós temos um compromisso com a sua palavra, nós somos santos. E não existe mais você querer desligar um botãozinho, um interruptor e falar, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje sou, amanhã eu não sou. Isso leva para a nossa vida. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala muito sobre isso, sobre a conduta dele. Sobre ser um exemplo na conduta. Aí eu trago para você aqui, sobre as nossas condutas. Nós estamos num momento onde, graças a Deus, estamos na busca por Deus, estamos num culto, nós adoramos, nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós falamos Deus o abençoe, graça e paz, paz do Senhor, mas segunda-feira nós estamos fazendo o quê? Falando palavrão? Xingando? Falando palavrão, xingando uma coisa, desculpa. Falando palavrão, estamos o quê? Falando mal dos outros, fofocando, trazendo discórdia, achismos do que outra pessoa está fazendo. Melhor, ó aqui, brigando com a minha mãe, brigando com meu pai, discutindo com meu irmão, saindo literalmente no fight. Mas não, sábado eu estou lá dando glória a Deus, levantando a minha mão e chorando. Estou orando, intercedendo. Na célula eu já dei palavra. Mas quando o pai ou a mãe vem trazer uma orientação, manda calar a boca. Você não sabe de nada. Que conduta é essa? Que temor e respeito é esse? Primeiro, com Deus, depois com seus pais. É fácil a gente ser crente, sabe aonde? Aqui na igreja. Fácil. Está todo mundo aqui sendo, todo mundo levantando a mão, fecha o olho, o pastor manda orar, o pastor manda ficar quieto, o pastor manda repetir a música, canta mais uma vez o refrão. Isso é fácil. Mas ser crente na segunda-feira, na terça, na quarta, lá na sua casa, na sua escola, ou melhor, no grupo do WhatsApp, para onde você tem um grupinho para falar mal das pessoas, para falar assim, não sabe o que aconteceu,
fulano de tal está gostando de alguém. Nossa. Mas sábado, estou lá orando com fulano de tal. Deus abençoe fulano de tal. Mas no grupo do WhatsApp, descendo o pau. Mas eu estou em oração. Busco a Deus. Falo em línguas no culto. Conduta não é só sobre estar aqui na igreja. É sobre como você se comporta fora. Não, pastor, mas eu não faço essas coisas, está tudo bem. Mas aí, o que acontece? Na igreja, estou lá, adorando. Não namoro. O pastor fala que não pode, na igreja diz que não pode. Mas durante a semana está pegando as menininhas. Está ficando. Está beijando, passando a mão onde não deve. Eu estou falando bem sério. Não se assustem, gente. Isso não acontece? Acontece. Menininha que deixa engatilhado 2, 3 piá no bolso. Escolhe quem vai ficar no dia. Cadê a conduta? Já lembrou de alguém? Está falando de alguém, né? Isso, fala do fulaninho também, aproveita. É tempo da gente olhar para a gente. O que eu quero falar para vocês nessa noite é sobre ser exemplos de conduta. Porque ser crente aqui no meio da igreja, ser crente num retiro, ser crente numa sala de oração que nós tivemos semana passada, cara, que top aquela sala de oração, que sensacional, que presença gostosa, gente, lá é fácil até orar, mas acabou a sala de oração, o que você fez na sua vida? Nós estamos esquecendo que o chamado para ser santo não é dentro da igreja. O chamado para ser santo é fora dela. É ser um exemplo de conduta. É tempo de acabar com fofoca, maledicência, impureza. É tempo de termos um compromisso. Como eu falei, você ama a Deus, você pode amar a Deus e ficar com as menininhas. Você pode amar a Deus e ficar com os menininhos. Você pode amar a Deus e xingar o seu pai. Você pode amar a Deus e fofocar, falar palavrão. Mas você não faz isso quando você tem temor e sabe quem é Deus. Nós estamos vivendo um ano onde é um tempo de colheita. Mas não adianta a gente trazer os perdidos lá fora e ver que é igualzinho na escola, trazer para cá, cara. Fala, como assim? Então não vim para a igreja, melhor ficar na escola lá, pô. Olha quem está aqui, velho. É tempo de alinhar a nossa conduta. De quem nós somos. É tempo de nos santificarmos e purificarmos. Vai continuar levando essa vida até quando? E eu posso enumerar muitas coisas aqui. De pecados. Você sabe o que você faz errado. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos alerta disso. Mas tem uma hora que a gente aperta o mudo do Espírito Santo. Sabe por que eu sei disso? Eu já fiz isso também. Eu já fui esse cara que estava adorando, profetizando, falando em línguas no final de semana, mas segunda-feira
não dava exemplo na minha casa, não dava exemplo na minha escola. É tempo de um alinhamento. Como eu falei, os campos estão brancos para a colheita. Mas se a gente vai colher eles lá de fora e trazer para cá, e elas verem que nós somos a mesma porcaria, lá de fora não vão querer uma mudança aqui dentro. É tempo de mudarmos. É tempo de alinharmos esse lugar. Continuando. Tiago capítulo 3, versículo 10. Do 10 ao 12 a gente vai ler. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É sobre a nossa boca. Tiago está fazendo alerta aqui. Cara, como assim, cara? Bênção e maldição? Um dia fala glória a Deus, aleluia, outro dia falando mal do outro, outro dia fazendo fofoca e picuinha, achismos, não respeita pai, mãe, não respeita professor, não respeita idoso, velhinho no ônibus. Entra o velhinho no ônibus, você fica o quê? Você dá lugar para ela? Ônibus lotado. Não. Por quê? Egoísta. Se você dá, parabéns, continua fazendo isso. Mas sabe o que é engraçado? Nós queremos falar de Deus no extraordinário, mas esquecemos do ordinário, do dia a dia, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que Ele tem para nós. Estou falando sério, você dá lugar no ônibus, é tão espiritual quanto você vir aqui falar aleluia. Você respeitar o seu pai e sua mãe e ficar quieto na hora que você quer dar uma resposta para ele, é tão espiritual quanto você falar em línguas. Você está com vontade de falar mal de alguém, fazer uma fofoca, mas você ficar quieto e segurar, é tão espiritual quanto você vir aqui no louvor. Precisamos alinhar nossa conduta com aquilo que Deus tem. Nosso padrão? Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quanto mais está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele é santo, então nós somos chamados para ser santo. Nosso padrão é Cristo. Jejum, como eu estava falando aqui, comece, faça. Jejum, ele mata a carne. Não porque você não vai ficar bravo, irritado. Muito pelo contrário, estou descobrindo isso. Quando você faz jejum, cada vez você fica mais irritado, mais bravo. Você tem vontade de matar os outros, cara. Está intoxicando, sem tudo aquilo que é carne, está vindo para fora. Sabe o que é isso? Tudo que está oculto está vindo para fora. Tudo aquilo da velha natureza, tudo aquilo do velho homem está gritando, está querendo sair. E o jejum significa por quê? Vou aprender a ficar o quê? Calado. Ficar quieto. É entender o nosso lugar. Tá, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Quer o microfone aí? Posso levar, cara. Eu estou bem tranquilo hoje.
Gálatas 5 fala sobre os frutos. Pega essa aqui dos frutos. Abre em Gálatas 5. Vamos ler primeiro os 5 a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e são essas os frutos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui, ó. Pastor, como é que você vê se eu estou fazendo alguma coisa de errado? Qual que é o seu fruto aqui? Fruto da carne. Falar mal, egoísmo, inveja, impureza sexual. Olha só, pegar as menininhas é pecado? Então, descobriu hoje, parabéns. Está aqui. Ciúmes, discórdia, ódio, ira, beber, embriaguez. Se teu pai soubesse que você faz escondido atrás da escola, aquela biritinha que você toma, né? O que vai ser? Se teu pai descobre isso, mas existe uma coisa, meu irmão, teu pai que está no céu está sabendo disso. É tempo de se arrepender. Chega de fofocar, chega de falar mal dos outros, chega de achismos, falta de respeito. É tempo de a gente viver isso que a gente faz aqui. Cara, é o extraordinário, é top. Mas acontece o quê? Uma vez, 2 vezes na semana, sábado, domingo, você vem em uma reunião, alguma outra coisa, é isso. E no ordinário, no dia a dia, como é que você vai refletir Cristo? Respeitando o próximo, cuidando, dando lugar para o velhinho no ônibus, não brigando com seu pai, não brigando com a sua mãe, não desrespeitando as outras pessoas. Ordinário. Isso aqui é tão evangélico quanto você vir aqui levantar sua mão e adorar. Evangélico, né? Entre aspas. É sobre Cristo. Mas existe os frutos do Espírito. Esses frutos nós temos que dar no nosso dia a dia, no ordinário. Vamos comigo? Verso 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, gente, está tranquilo. Quer uma coisa está liberado? É isso aqui, ó. Não, pastor, não gosto de viver nessa cadeia. Eu quero fazer algo que seja liberado. Está aqui, isso aqui está tudo liberado para você. O quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cara, isso aqui você pode fazer a rolê. Tranquilo. Mas o que nós escolhemos? Qual é o fruto que você está dando? Quando ninguém está vendo. É os frutos do Espírito? Ou é os frutos da carne? O fruto da carne. O que você está fazendo, velho? Ah, pastor, puxa vida. Quem tinha que ouvir essa palavra não está aqui hoje. Puxa, que chato. Não é para mim essa palavra, pastor. É para a pessoa que não está aqui. Mentira, é para você sim. Você não pratica essas coisas. Então continua não praticando. Continue sendo de alerta para você. Pastor, faço isso. Lascou, e agora? Se arrependa.
Pastor, faço isso, não quero me arrepender. Meu irmão, não sou eu que vou te levar para o céu, cara. Eu te apresento o caminho. Eu não quero que você vá para o inferno. Não quero mesmo. E eu estou te apresentando. Só que eu não vou abrir a sua cabeça e enfiar isso aqui dentro dela, velho. Não vou fazer goela abaixo, né? Como dizia, não, joga. Como às vezes tem que fazer com meus filhos no remédio. Tem que tomar remédio, tem que enfiar a goela abaixo deles quase. Eu não vou. O alerta está dado. A chance de mudança, de arrependimento, é para agora. O chamado é para hoje. Não perca o temor. Você pode amar a Deus e desrespeitar seus pais? Pode. Agora, se você tiver temor de Deus, você não vai fazer isso. Eu posso amar a Deus e fazer fofoca, falar mal dos meus irmãos, fazer grupinho de WhatsApp para falar mal das pessoas. Ah, melhor, descobri uma dessas esses dias. Crente não faz fofoca, crente faz pedido de oração. Já ouviu essa? Você não sabe, eu vou te falar, mas eu estou falando para você orar. Mas fulano de tal parece estar gostando do outro. Então ora aí. Longe de mim de fazer fofoca, estou fazendo pedido de oração. Fulano de tal está fazendo isso, olha a boquinha ali, escorrendo aquele veneno, na hora de pedir oração. Cara, entenda uma coisa, nós somos chamados para ser santos, e vai chegar o grande dia, da colheita, onde vão chegar diante de Deus e vão falar, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, expulsei demônio, falei em línguas, e sabe o que ele vai falar? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Perdeu o quê? Relacionamento. Perdeu o quê? O temor, porque não sabe mais quem é Cristo, não sabe mais quem é Deus. Essa noite, vim trazer um alerta para vocês, uma palavra dura, sem dinâmica, sem qualquer coisa que eu faço, gosto de fazer, mas uma palavra necessária para a gente, para o ano que a gente vai viver. Cara, para você ir para a sua escola e fazer a diferença, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para sábado aqui ser o extraordinário, só ser uma consequência do ordinário. É tempo de mudar, é tempo de se arrepender e de firmarmos um compromisso com Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, Paizinho, nós queremos entrar em Tua presença primeiramente, Senhor, pedindo perdão, Pai. Perdão das nossas atitudes, Senhor. Senhor, não sou eu que vou convencer eles do pecado, da justiça ou do juízo, mas é o Teu Espírito Santo que faz isso. O meu papel aqui, Senhor, é só anunciar a oportunidade que eles têm de vida, trazer um alerta para a vida deles, na estação que eles estão vivendo. Pai, vem com o Teu Espírito Santo e convence cada um aqui, Senhor. Paizinho, que nós possamos, Senhor, ser amantes, não só amantes da Sua presença, mas que nós não venhamos perder o temor de quem o Senhor é, Pai. Não venhamos perder o relacionamento contigo. Gera em cada um aqui, Senhor, uma transformação.
Vem aqui, Paizinho, com o teu doce Espírito, Senhor, com o sangue do teu Filho Jesus, papai. Perdoa os nossos pecados. Que possamos, Senhor, nessa noite assumir os nossos erros, assumir literalmente os nossos boletos, a nossa responsabilidade e procurar uma transformação. E saber que quem paga esse boleto não é a nós, porque nós não teríamos condições ou capacidade, mas quem faz isso é o Senhor, Deus. E o Senhor já fez isso no sacrifício na cruz, quando o Senhor morreu por nós e nos deu livre acesso à tua presença. Vem sobre cada um aqui nessa noite, papai. Gera transformação, mudança, para que possamos viver, Senhor, no ordinário como santos, não apenas no extraordinário, não apenas num culto, não apenas na intercessão, não apenas na célula, mas todos os dias. Nos ajuda a controlar nossa boca, nossa língua, os nossos desejos sexuais, os nossos desejos de ira, de egoísmo. Entendemos o que é o fruto do Espírito e o que é o fruto da carne. Transforma, Senhor, nossas vidas. Gera uma metanoia, uma mudança de mente nessa noite. Mas começa primeiramente pelo nosso coração. Que nós não venhamos perder o temor pelo Senhor, Pai. Vem sobre nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus.